Segurar aqui. O senhor outro lá, tem um nome igual. Hã? Tem um monte de nome igual do senhor, Valdomiro. Venha curtir e assistir o programa da Blitz do Zap. Nosso canal do YouTube, Jornal Correio Vale do Paramirim. No Facebook, no YouTube, Blitz do Zap, Jornal Correio Vale do Paramirim. Denúncias, notícias, interação, entrevistas, músicas, ao vivo sem cortes. Doa a quem doer. Jornalismo independente, dinâmico e popular. A voz de Paramirim e região em prol da população. Blitz do Zap. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Jornal Correio Vale do Paramirim. Blitz do Zap. Desde que foi detectado na cidade chinesa de Wuhan, o coronavírus já se espalhou por vários países. A velocidade de disseminação do vírus tem preocupado os especialistas e deixado autoridades de saúde em todo o mundo em alerta. Quase um mês depois que o novo vírus foi confirmado pelas autoridades chinesas, ainda há muitas perguntas sem resposta. Meu nome é Camila Veras Mota, da BBC News Brasil em São Paulo, e nesse vídeo a gente vai explorar 5 questões sobre o coronavírus que estão entre as que mais preocupam os cientistas. Número 1. Com que facilidade o vírus se propaga? Ao contrário do que as autoridades chinesas chegaram a informar no início do surto, quando se acreditava que a doença se dava pelo contato com a carne de animais contaminados, o coronavírus é transmitido entre seres humanos. Mais que isso, cada indivíduo infectado transmite o vírus para algo entre 2 ou 3 pessoas. Esse é um dado bem importante, chamado no jargão médico de número básico de reprodução, o R0. Desde o início do surto, grupos diferentes de pesquisadores têm tentado estimar o R0 desse coronavírus para tentar entender o quão rápido ele pode se espalhar e as chances de o atual surto virar uma epidemia global. A média tem variado entre 2 e 3. O número da OMS é um pouco mais conservador e fica entre 1,4 e 2,5. Por hora, são todas estimativas, mas elas vão na mesma direção. Quando o número é maior que 1, significa que o agente infeccioso é autossustentável, ou seja, que ele não será extinto por si só. Assim, apenas medidas como as adotadas na China, que incluem colocar cidades inteiras em quarentena, poderiam efetivamente retardar a propagação. A estimativa do número de reprodução está mais ou menos próximo da de outro coronavírus,
a Síndrome Respiratória Aguda Grave, ou SARS, como ficou conhecido, que também surgiu na China e causou um surto em 2002. Ele é, entretanto, bem menor que o do sarampo, por exemplo, que fica entre 12 e 18. O coronavírus tem se proliferado rapidamente, entre outras razões, porque ele é contagioso antes mesmo de os sintomas aparecerem. O que nos leva ao número 2, o período de contágio do vírus, outra questão que preocupa os especialistas. Os cientistas chineses acreditam que o intervalo entre o contágio e o início dos sintomas, conhecido como período de incubação, pode variar entre 1 e 14 dias. Nessa etapa, eles dizem, mesmo sem apresentar os sintomas, febre, tosse, falta de ar e dificuldade para respirar, alguém infectado poderia passar o vírus para frente. O SARS e o Ebola, por exemplo, são contagiosos somente após o aparecimento dos sintomas. Isso faz com que surtos dessas doenças sejam relativamente fáceis de frear. As pessoas doentes são identificadas e as que entraram em contato com elas são monitoradas. A gripe comum é o exemplo mais famoso de um vírus que alguém pode espalhar antes mesmo de saber que está infectado. Nesse caso, o vírus se propaga pelo ar, por exemplo, ao se conversar com uma pessoa infectada ou respirar próximo a ela, pelo contato com partículas infectadas eliminadas pela tosse ou pelo espirro, lembra a professora Wendy Barclay, do Departamento de Doenças Infecciosas da Universidade Imperial College London, no Reino Unido. Não se sabe ainda quão infecciosos seriam os pacientes durante o período de incubação da doença, mas, se confirmada a propagação assintomática, os desafios das autoridades de saúde para conter a disseminação do coronavírus serão maiores. O que também ainda não se sabe com precisão é o número de pessoas infectadas, nosso número 3 na lista de temas-chave para se entender os riscos. Desde que a China notificou o aparecimento do novo vírus, em poucos dias o número de pessoas infectadas saltou de centenas para milhares. Mas o rápido crescimento dos números, mais acelerado que em outros episódios, poderia se dever à maior capacidade da China hoje de identificar os doentes. Muitos especialistas, entretanto, acreditam que não é só isso, e que o número de pessoas atingidas é provavelmente maior que o divulgado. É o que indica, por exemplo, um relatório do Centro de Análise de Doenças Infecciosas Globais do Imperial College London, que ressalta que há ainda muitos casos suspeitos que passaram por testes e esperam uma confirmação e pessoas que podem não ter procurado ajuda médica ainda, possivelmente por terem sintomas mais brandos. Número 4. Diante desse cenário, como então conter o vírus? Sabe-se pelo número básico de reprodução que ele não vai desaparecer por conta própria. Cientistas estão tentando desenvolver uma vacina e o trabalho que já existe em torno da vacina contra a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, que também é um coronavírus, pode facilitar esse trabalho, abrindo caminho aí para uma vacina para a família dos coronavírus, por exemplo. Mas ainda não existe uma imunização disponível. Os hospitais também estão testando medicamentos antivirais. Uma combinação de 2 deles foi bem sucedida contra a epidemia de SARS e está sendo analisada agora na China. Mas, por enquanto, a opção mais eficaz é impedir que indivíduos já infectados transmitam o vírus a outras pessoas. Entre as medidas tomadas na China nesse sentido, estão a quarentena nas cidades consideradas o epicentro do coronavírus e a restrição para o deslocamento da população em algumas regiões, além do isolamento dos pacientes infectados e da recomendação para que as pessoas lavem as mãos regularmente. O quinto e último ponto é uma pergunta. E se o vírus sofrer mutações? Vírus, de maneira geral, sofrem mutações, mas é difícil prever o que isso significa em cada caso. A Comissão Nacional de Saúde da China alertou para o alto nível de contágio do coronavírus, mas não foi clara sobre o risco apresentado por mutações virais. Isso é algo que os cientistas também estão observando atentamente. O virologista da Universidade de Nottingham, Jonathan Ball, disse à BBC que qualquer vírus que consiga infectar o corpo humano deve ser motivo de preocupação, já que ele já teria conseguido superar um primeiro grande obstáculo. Dentro de uma célula humana e ao se replicar, ele poderia começar a gerar mutações que permitam que ele se espalhe com mais eficiência e se torne mais perigoso, ele explica. E diz que os cientistas do mundo inteiro estão trabalhando para não dar ao coronavírus essa oportunidade, seja buscando uma vacina ou tentando entender melhor as características do vírus. Nesse momento, entretanto, a única ferramenta de que as autoridades de saúde dispõem é tentar frear o contágio. A gente continua a acompanhar esse tema e volta por aqui em breve. Se você tiver dúvidas, sugestões, escreve aqui que a gente está de olho. Muito obrigada e até a próxima!